Isso é um ponto muito legal, galera, de vocês terem prestado muita atenção nessa frase, nesse discorrer que o professor Francisco Vitarelli falou, porque isso é o que dá base da diferença Exatamente. entre o injetável e o invasivo. Isso. Né? E aí a gente vê também muitos outros formadores de opinião falando, o procedimento é minimamente invasivo, é minimamente injetável. Eu queria também que você falasse um pouquinho mais sobre isso, professor. Pela sua risada. Você viu o meu não com a cabeça? É assim, eu disse que o nosso posicionamento, quando você perguntou, é legal. Na lei, não existe procedimento minimamente invasivo. Então, esse termo deve ser abolido, na minha concepção. Por isso que nós não usamos em hipótese nenhuma, em nenhuma situação. Seja ela de sala de aula, fora da sala de aula, inclusive legalmente. Por quê? Você deve imaginar a quantidade de perrengues que a gente passa. Por quê? Tem muitas categorias, muitos interesses em jogo nessa questão. E lógico que nós somos atacados todo dia, toda hora, de todas as partes. Então, e aí com esse desafio, você elaborou a criação de a primeira pós-graduação em injetáveis em procedimentos subcutâneos, é isso, professor? Isso. A primeira pós-graduação em procedimentos intradérmicos subcutâneos, ela foi montada no final de 2017, início de 2018. Acreditaram em você ou riram? Ou atacaram? Nossa! Que pergunta! Riram muito, me chamaram de otário, de idiota, que eu pensava, o que eu pensava que eu era, etc, etc. Foi por aí. Mas assim, no dia 3 de abril de 2018 foi promulgada a nossa lei, a lei do esteticista. 1 mês e 2 dias depois, ou seja, 5 de maio de 2018, nós começamos a primeira turma dessa pós-graduação. E hoje temos um número bastante grande de alunos, de profissionais formados e um número maior ainda de alunos atualmente. Isso é muito importante porque a gente viu que você sente, professor, que você, através da sua iniciativa, movimentou o mercado e mudou o jogo do mercado da estética? Muito. Eu tenho evitado usar isso, mas é uma alegoria que eu vou usar aqui novamente. Já usei muito em sala de aula. Eu coloco assim: até 2018, o esteticista, na sua grande maioria, virava tapete, abaixava a cabeça e todo mundo pisava em cima, passava em cima daquele tapete. A partir dessa situação, as pessoas começaram a perceber algumas questões. Como uma que eu sempre levanto, eu não consigo entender como durante tantos anos os esteticistas em sala de aula, nas universidades, e eu falo isso com tranquilidade porque eu sou educador, vivi praticamente minha vida inteira e vivo hoje dentro do contexto acadêmico pedagógico. As pessoas ouviram e ouvem até hoje, nas salas de aula, dos cursos de estética e cosmética. Você não pode fazer de jeito nenhum. Esteticista não pode usar uma agulha, uma seringa. Só que o aluno não teve a capacidade de perguntar uma questão básica. Professor, ok, baseado em que lei que eu não posso? Se tivesse perguntado isso, com certeza não teria tido resposta. O máximo que teria acontecido é a citação de alguma norma de outro conselho, que não de esteticista, até porque ele não existe ainda. Nós vamos chegar lá, com certeza. Agora você tocou num ponto também importante, professor, que é em relação a esse conselho. Muitos profissionais não têm mais esperança, outros profissionais estão bem engajados e esperançosos para que seja criado esse conselho. Eu queria que você falasse um pouquinho em que pé que está isso, em que momento que estamos da criação desse conselho e o que isso vai mudar
dentro da profissão a partir do momento que esse conselho for criado? Ok. Bom, eu não compactuo, não pactuo com essa ideia. Eu sou aguerrido, sempre fui, continuarei sendo enquanto eu estiver aqui nesse planeta. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse conselho vai sair, por vários motivos. Primeiro, que eu já fiz viagens e viagens de ponta a ponta no país, conversando com deputados, senadores, etc, etc, etc. E recentemente estive com um senador em Brasília, recentemente, coisa de 4 meses atrás, um pouquinho mais. E esse senador me prometeu que faria um projeto de lei para isso. E ele fez. Uma semana depois, estava no meu e-mail e o secretário dele me ligou e avisou. Eu, honestamente, quem me conhece sabe que eu sou muito controlado, mas eu tremi muito antes de ler aquele projeto de lei. Estava simplesmente perfeito, de acordo com aquilo que nós conversamos. No entanto, logo depois veio o parecer. Tem um órgão em Brasília, eu não sabia disso, confesso, que normalmente essas ações são submetidas a ele para ver, dentre outros detalhes, a legalidade, as questões financeiras envolvidas, etc, etc, etc. Eu não me lembro o nome do órgão, mas esse órgão respondeu de uma forma simples e categórica. Tudo certo, exceto que essa é uma prerrogativa exclusiva da Presidência da República. Aí, Heitor, eu me senti de novo um idiota, porque eu passei tantos anos indo de gabinete em gabinete de deputados Pedindo, estaduais. conversando, Isso, negociando. exatamente. E de repente, graças a Deus, que veio esse posicionamento claro. Então, assim, se fosse hoje, estaríamos na mão do Bolsonaro. Se for amanhã, a partir de outubro, melhor dizendo, estaremos ou na mão dele ou na mão do Lula. Que óbvio, nós sabemos que um dos dois é que será o presidente do Brasil nessa próxima eleição, tá? Prerrogativa exclusiva. Certo. Então, nós precisamos, até aproveito, peço licença, fique à vontade, para convocar os esteticistas que conhecem pessoas ligadas aí a políticos, que coloque isso de forma clara. Temos 1.800.000 profissionais dessa área atuando hoje. Isso significa, no mínimo, 4, 5 milhões de votos. Então, convoque essas pessoas a partir de outubro, Bolsonaro ou Lula, convocá-los a entrar nessa brigada conosco, porque só dependerá de um dos dois. dependerá do presidente da República que estiver eleito.